Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. No ar mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos conversar, falar um pouco de política. Quem veio conversar com a gente, visitando a Diamantina, a deputada estadual pelo PL, Chiara Biondini, que está em Diamantina, está nos fazendo uma visita e vamos bater um papo aqui no programa de hoje. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 34 digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Chiara, que prazer em recebê-la e em conhecê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Marconi. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer estar em Diamantina e poder falar com a nossa população, chegar a todas as casas, a todos os cantos. Bom, deputada, você está com uma agenda em Diamantina. O que te traz à nossa cidade? Qual que é a sua agenda aqui? Então, é sempre um prazer estar em Diamantina. Eu já vim na cidade várias vezes, muito antes de pensar na vida pública. Meu pai é o deputado federal Eros Biondini, um dos deputados que mais investiram na cidade de Diamantina. Foram quase 20 milhões de reais. E muito especialmente com o Dom Darcy, no nosso hospital, esse hospital que é referência não só aqui para o Vale, mas para toda Minas Gerais, para todo o nosso país. Então, acompanhado do meu pai, que tem um amor há muitos anos pelo Diamantina e por nossa região, eu também criei um amor, como eu disse, muito antes de ser política. E aí, tenho vindo aqui, ao longo do meu mandato, eu fui eleita a deputada mais nova da história do Brasil, com apenas 20 anos. Então, o povo me concedeu esse mandato e eu vim algumas vezes para ouvir a demanda da população, ouvir nossos vereadores, Vanderlei, Toco, para ver as demandas da cidade, também indicar recursos. Já foram mais de 5 milhões de recursos só meus, do meu mandato. Então, ao lado da população, ao lado dos nossos vereadores, para ouvir, para entregar. E hoje foi mais um dia desse, para poder andar. Estivemos com padres, estivemos com bispos, estivemos com o prefeito, com os vereadores, ouvindo as demandas e fazendo as nossas entregas. Bom, você disse aí que nesse seu primeiro mandato já destinou recursos, aqui para Diamantina, mas a sua relação com Diamantina e o Alto Jequitinhonha, teve algum projeto específico de ação direcionada aqui para a nossa região? O que você pode destacar? Então, como eu disse, eu sou católica, cresci nessa vida católica na igreja. E sempre que algo vem de um sacerdote, vem da nossa igreja, já tem o nosso coração assim pré-moldado, vamos dizer. E volto a dizer, eu tenho dentro de casa uma pessoa que fez da vida pública algo histórico, algo que realmente é alguém muito respeitado. Então, quando eu comecei a vida pública, só de saber que a gente tinha um bispo aqui tão querido como Dom Darcy, que tem vários projetos, mas entre eles o hospital, fazendo principalmente a parte ali do ser aqui, fazendo próteses, órteses, chegando a vários cantos, inclusive saindo aqui do Vale. E meu pai, que já tinha um amor pelo município em entregas, eu fiz questão de estar abraçando especialmente o hospital, especialmente essa parte do hospital de órteses e próteses que falta e tem muita demanda no nosso estado. Mas também a gente trouxe o Cantando a Vida para cá, com o Padre Fábio de Mello. Estivemos junto também com o Frei Gilson aqui, que esteve aqui também com o nosso bispo Dom Darcy. Então a gente tem várias áreas, fomos a FUNBEM agora, então a gente conseguiu investir em várias áreas, mas eu acho que o coração que pulsa é o coração da Igreja Católica, que passa aí pelo nosso arcebispo Dom Darcy. Você citou o projeto Cantando a Vida. É um projeto que reuniu uma multidão em Diamantina, no Largo Dom João. Você se ancora nesse projeto na sua carreira política? Então, o Cantando a Vida nasceu no meu coração no início da minha vida política. Quando eu entrei, eu falava com Deus, falava, Senhor, eu quero poder levar a Igreja Católica para dentro da Assembleia. É isso que eu quero. E aí, entre várias coisas que Deus foi me dando a graça, como, por exemplo, o projeto de lei, que é o Dia Estadual das Mães que Oram pelos Filhos, Deus me mostrou, eu percorri o estado inteiro, de norte a sul. Eu fui votada em mais de 700 municípios, então na caminhada eu visitei mais de 240 cidades, eu via que a população estava com sede e fome, claro, humana, mas também com sede e fome espiritual, eu via isso. E aí eu comecei a desenhar um projeto que eu pudesse levar a música católica, levar cantores católicos, levar essa voz, esse aconchego espiritual para o interior do nosso estado. E aí eu fui desenhando e nasceu Cantando a Vida do meu coração. E aí ele nasceu, a gente percorreu mais de 80 cidades, entre elas Diamantina. Aqui em Diamantina a gente trouxe Padre Fábio de Mello, colocamos um grande número na praça e louvamos a Deus. E daqui de Diamantina mesmo eu tive vários testemunhos. Pessoas que vieram, estavam precisando de uma resposta, de uma bênção, de um milagre. E que ali, tendo palavras assertivas, tendo um momento de lazer com a família, tendo oportunidade de conhecer o Padre Fábio, que é uma figura
tão famosa no nosso país estiveram ali, tiveram esse aconchego. Então, de fato, é um projeto muito bonito e que eu tive a honra de poder ter assinado como ideia minha. Já saiu de Minas Gerais, já foi para outros estados, porque eu acho que o que nasce que é bonito não pode ficar com a gente, né? Mas eu tive a honra de poder começar a desenhar esse projeto. Chiara, vamos falar um pouquinho da legisladora, né? Do seu primeiro mandato. O que a senhora destaca como projeto ou lei desenvolvido aqui que beneficiasse o interior de Minas, especificamente a nossa região aí, aqui? Então, projetos de lei especificamente, eu sempre faço que beneficie o Estado como um todo, né? Eu acho que assim como recursos, eles são importantes, eles mudam a vida da população, as leis, projetos de leis também. Então, eu tenho alguns projetos que eu tenho orgulho de ser autora, que é, por exemplo, o projeto que cria cursos gratuitos para mães gestantes, porque para amamentar é difícil e a mãe tem a saber ou ter alguns cuidados especiais. Quando o filho afoga ou engasga, a gente tem visto isso muito na rede social, né? Blogueiras falando sobre o cuidado nos primeiros segundos, quando um filho engasga. E muitas dessas mães, elas não têm, mães e pais, não têm oportunidade. Então eu tive a honra de ser relatora desse curso gratuito para as mães e pais, né, que estão à espera de um bebê até 6 anos, cursos para ensinando filhos até 6 anos. Também sou relatora de um projeto de lei, sou autora de um projeto de lei que coloca aquele sensor de medir glicose em crianças que não têm renda, não tem, né, de baixa renda, de 0 a 12 anos, porque a gente sabe que quem tem diabetes, né, eu tenho meu namorado que tem diabetes, a minha cunhada, a esposa do meu irmão tem diabetes, ele sabe como que é sofrido. Então uma criança que não entende muito ainda, ser furada várias vezes ao longo do dia, a mãe levar a criança para a escola, ir para sua casa, e sem saber ou ter o medo da sua filha comer uma bolacha ou um biscoito da lancheira de um coleguinha, ou não comer, a gente sabe que criança às vezes está indisposta, não quer comer, às vezes não quer aquele lanche, e aí depois tem uma hipoglicemia que pode ser crucial para a vida daquela criança. Então quando você está com um sensor, a mãe de onde ela estiver no trabalho, ela tem a paz, porque o sensor vai avisando. Então esses 2 projetos, tem vários outros projetos de leis, mais de 40 projetos de leis protocolados, entre os que já foram leis e os que estão ainda em tramitação, mas esses 2 eu acho que eles têm um coração, porque é o que cuida da saúde, em especial das nossas crianças, que salvam vidas, né? Então quando você fala de cursos para salvar as vidas nos primeiros segundos dos bebês, ele é mega importante. Quando você fala de um projeto de lei para colocar sensor de glicose para os diabéticos, ele é mega importante para a saúde dessas crianças e para o futuro delas. Eu também tenho um projeto de lei voltado para a Igreja Católica, como o Dia Estadual das Mães que Oram pelos Filhos, para valorizar essas mães que dobram o joelho de madrugada para rezar pelos seus filhos, e alguns outros, mas acho que esses são os que pulsam o meu coração. Vamos falar um pouquinho de política. A sua base eleitoral, onde você tem o maior número de votos? Então, eu acho que eu sou uma deputada um pouco diferente dos tradicionais, né? Os políticos mais antigos, os políticos convencionais, eles têm uma base regional. Então, eu sou do sul de Minas, ou eu sou do norte de Minas, ou eu sou do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, ou eu sou da Zona da Mata, ou eu sou da região central. Eu sou deputada de Minas Gerais. E que honra ser uma deputada do nosso estado. Um estado tão complexo, tão rico, tão diversificado. Nós temos 853 municípios. É o estado com o maior número de municípios. Um estado complexo, onde o dialeto é diferente, onde os times de futebol que torcem é diferente, a educação do sul de Minas é diferente do norte de Minas, onde a saúde do Vale de Jequitinhonha é diferente da Zona da Mata, onde é realmente complexo e rico. E eu tive a oportunidade de ser votada em mais de 700 municípios, então ter aí o conhecimento diverso. E quando eu estou sentada na Assembleia de Minas, eu não represento uma região ou um município, eu represento Minas Gerais, que eu acho que é para isso que o deputado está ali, porque senão a gente tem vereadores e prefeitos, enfim. Eu sou deputada do estado de Minas Gerais, conheço todas as cidades, essa vinda mesmo minha aqui, eu estava ontem em Montes Claros, antes de ontem eu estava perto de Juiz de Fora, na Zona da Mata, antes de Juiz de Fora eu estava ali na região do sul de Minas, amanhã eu estarei em Paracatu, no Noroeste. Então, só essa semana eu já estive ali em umas 5 ou 6 regiões do nosso estado para poder, quando eu sentar na Assembleia, quando eu for votar um projeto de lei, quando eu for discursar, fazer para o povo de Minas Gerais. Porque, como eu te falei, uma pauta, educação, ela é muito diferente do norte, no sul, no Zona da Mata, no Vale. Então, quando você vai votar um projeto de lei sobre educação, você tem que conhecer. Eu tenho a oportunidade de conhecer e saber do nosso estado. Então, meu mandato, ele é bem diversificado, ele representa nenhuma região do estado, mas todas, o estado de Minas Gerais. Então, nesse viés, como que você define, que critério você usa, por exemplo, para poder distribuir as emendas parlamentares? Os recursos que você tem acesso, como é que você distribui, sendo que você está aí representando todo mundo?
Então, e não tem para todo mundo. A gente senta com as demandas das pessoas, né? A gente tem representantes, seja eles representantes da Igreja Católica, seja eles representantes, vereadores, prefeitos, ou até o povo que entra bem muito no nosso Instagram para mandar. E a gente senta e aqueles projetos que a gente entende que são prioritários, aquelas demandas, aquelas situações mais emergenciais, a gente vem representando. Por exemplo, saiu no Metrópolis que o governador lançou 11 hemodiálises. Nós temos 77 deputados estaduais, ou seja, se cada um indicasse, se cada hemodiálise fosse indicada por um deputado, só 11 teriam indicados. Eu tive a honra de indicar duas, que foram para duas cidades diferentes. Uma em Nanuque, aqui perto, entre aspas, e São João Nepomuceno, que é lá na Zona da Mata. Então, só 11 hemodiálises, duas, eu tive a honra de ser a madrinha e de poder indicar e de mostrar as demandas. Eu volto a falar de Diamantina. Em um ano de mandato, foram diretamente aí mais de 5 milhões de emendas, somando com meu pai mais de 23, 24 milhões de emendas aqui para Diamantina. Então é ouvir a população, se organizar bem, se fizer com compromisso, se fizer com seriedade, se fizer pensando no próximo, se fizer procurando realmente te ajudar, dá para cuidar. Porque, como eu falei, a gente é eleito enquanto não mudar. Vamos ser deputados por regiões. Quando a gente for eleito para ser do Estado, a gente tem que cuidar do Estado. E se você souber fazer isso com seriedade, souber fazer isso com trabalho, com maestria, você consegue cuidar de todos os lugares. Eu sou uma das deputadas que mais indiquei recursos para as cidades onde eu passo. Então eu tenho essa grata alegria. Algumas cidades que eu passei, eu já sei historicamente, entre federais e estaduais, a deputada que mais destinou recursos. Ainda não sou na cidade de Diamantina, mas junto com meu pai somos um dos principais grupos de indicação, especialmente para o hospital, onde meu pai é o campeão de emendas. Mas um dia, quem sabe, eu estarei aqui para poder falar que aqui também em Diamantina, assim como Nanuque, assim como São João Nepomuceno, assim como Ibitura de Minas, eu sou a deputada que mais destinei recursos. Mas como eu te falei, com trabalho sério, com cuidado, com seriedade, com recurso público, a gente sabe destinar e é o dinheiro do povo voltando para o povo. Eu quero saber por que você resolveu entrar para a vida pública, como que a política entrou na sua vida. Bom, no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.